Começa hoje, na Galeria do Radar Paulista. E tá conosco na linha, no aplicativo, aqui conosco, o doutor José Luiz Souza de Moraes, que é procurador do Estado de São Paulo, atuante na Coordenadoria Judicial de Saúde Pública e licenciado como secretário-geral da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre questões da judicialização da saúde nestes tempos de Covid-19. Muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui, doutor José Luiz. É uma honra estar aqui falando com você e seus ouvintes, Renato. Bom, doutor José Luiz, muito obrigado, antes de mais nada. Agora, falando nessa pauta, né, nessa questão que envolve, né, hoje nós temos aí a judicialização da saúde, num momento crítico da saúde pública, que nós estamos vivendo em função da Covid-19. E aí eu pergunto para o senhor, doutor José Luiz, a Constituição de 88 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Agora, em função disso, qualquer negativa em termos de atendimento relacionada aí à Covid, à saúde, pode ser judicializada? Perfeito. O artigo 196 da Constituição, né, da nossa Constituição cidadã, previu que o direito à saúde é um dever do Estado e um direito de todos, né? Sim. E isso sim, demorou para que isso fosse concretizado de forma a ser reconhecido pelo Poder Judiciário como um direito subjetivo, quer dizer, como um direito que as pessoas pudessem entrar com uma ação para pedi-lo, né, para concretizá-lo, mas hoje é algo que tem um volume para o Poder Judiciário, que é um dos maiores assuntos, um dos assuntos mais levados ao conhecimento do Poder Judiciário hoje em dia, né? E o que se deu o nome de judicialização da saúde. Uhum. Sim, em tese, qualquer lesão a esse direito pode ser judicializado. A questão da judicialização, ela é uma questão um pouco complexa, que ela passa por algumas premissas. Primeira coisa, né? Assim, a judicialização tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Sabe? O lado bom é justamente esse de que o Poder Judiciário, principalmente a partir dos anos 90, né? Ele se empoderou e eu sei que é feio esse termo, né? Até falando de um poder, mas ele concretizou esse poder de condenar outros poderes, como o Poder Executivo, ao cumprimento de determinadas obrigações de fazer. Dentre elas, a fornecer serviços públicos, né? Isso não ocorre só com a saúde, isso ocorre com a educação, e isso, de uma forma mais ampla, né, também se transferiu para outros ramos da sociedade, e hoje a gente fala de judicialização de tudo, né? Principalmente da política. Nós tivemos aí, recentemente, decisões judiciais que, por exemplo, decidiram o próprio futuro do país, né? Mesmo em razão de impeachment e tudo, hoje em dia o Supremo Tribunal Federal dá a última palavra em diversos assuntos, né? Em relação à saúde, sim, nós podemos, eventualmente, procurar o Poder Judiciário para fazer valer os nossos direitos. Ocorre que aqui, em São Paulo, ao contrário de outros estados, a demanda dessa judicialização da saúde, ela é um pouquinho diferente. Sim. Vou tentar ser sucinto e falar o seguinte. Aquilo que deveria estar no SUS, mas não está, isso é um direito absoluto da pessoa, na falta de um medicamento, por exemplo, o SUS deveria fornecer e estar numa prateleira de qualquer posto de saúde, e quando ele não está, isso é um direito patente, subjetivo da parte, em exigir do serviço público essa prestação, principalmente quando esse direito, né, está previsto em normativas do próprio poder público, como portarias da Anvisa, como normas do Serviço Único de Saúde. O problema é que aqui no estado de São Paulo, nós temos uma judicialização diferente, um pouco diferente do resto do Brasil, que as pessoas aqui, elas pedem, em geral, aquilo que não deveria estar no SUS, né? Aquilo que está fora do SUS.
são medicamentos mais modernos, de mais alto custo, muitas vezes medicamentos, inclusive, experimentais, e que por não conterem, por exemplo, a aprovação de segurança e comprovação da sua eficácia perante a Anvisa, o SUS, na verdade, é até impedido de dar esse tipo de medicamento. E as pessoas aqui no estado de São Paulo, majoritariamente, procuram justamente esse tipo de demandas no Poder Judiciário. Aqueles produtos que não deveriam estar no SUS porque estão extra-SUS, quer dizer, insulinas mais modernas, medicamentos importados. Esse é o tipo de judicialização que ocorre aqui no estado de São Paulo e que não é o mesmo do resto do Brasil. Porque nós vemos no resto do Brasil muitos estados, muitos municípios sendo demandados. Por exemplo, eu preciso de azitromicina, um medicamento que é antigo, de baixo custo e que é reconhecido como tratamento eficaz de diversas doenças, né, pelo próprio SUS. Uhum. E que está em protocolos do SUS. Em muitos lugares você não encontra isso. E daí as pessoas são obrigadas a procurar o Poder Judiciário, por exemplo, por meio de defensoria pública, né, para fazer valer os seus direitos, né? Sim. Então, o senhor está dizendo, então, que, na verdade, por exemplo, em outros estados, né, as pessoas acabam, vamos supor, colocando aí esse exemplo que o senhor deu, elas entram com, vamos dizer, com uma ação judicial, justamente para reivindicar algo que é natural aqui em São Paulo, por exemplo, o uso da azitromicina. E que em São Paulo, essas pessoas reivindicariam outros medicamentos que seriam talvez mais caros ou não reconhecidos pela Anvisa, é isso? Sim, sim. Aqui no estado de São Paulo, porque é o seguinte, vamos entender uma coisa, né? O serviço público é algo que é infinito. Como assim que é infinito, né? Quanto melhor você presta um serviço público, mais você vai ter demanda e mais exigências do público que você presta esse serviço público vão ser criadas, né? Então, é algo que você não supre, eu vou dar medicamento para todo mundo e acabou a demanda. Não é isso. Quando você dá medicamento para todo mundo, entre aspas, não estou negando que o Estado, nem o Estado de São Paulo ou outros estados tenham falhas de fornecimento de medicamentos ou de prestação de serviço público. Eu não vou ser louco de negar isso, não é isso, né? Uhum. Mas que, com certeza, o Estado de São Paulo está muito à frente em termos de qualidade da prestação de serviço público do que nós encontramos em outros lugares mais pobres da federação. Por esse motivo é que em alguns estados as demandas são por prestação de serviços tão mais simples, né? E aqui no estado de São Paulo não. O perfil que a gente vê, e esse perfil também muda em relação ao tempo, né? Uhum. O perfil dessa judicialização aqui no estado de São Paulo, ele é bem diferente de outros lugares. E ele é mais caro, né? Sim. E ele é mais elitizado. Alguns estudos já foram feitos a esse respeito, alguns estudos muito sérios já foram feitos a esse respeito, e a gente vê que, assim, o perfil daquela pessoa que procura a judicialização da saúde aqui no Brasil não, em São Paulo, ela é de um perfil social mais elevado. Tanto é que a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo não é o maior demandante contra o Estado, né? Em outros estados, como são pessoas mais pobres, que não vão, que vão ao SUS e que não acham esses produtos que eu falei aí, azitromicina como um exemplo, né? Uhum. De forma tão fácil, ele vai ser obrigado a se valer da Defensoria Pública para conseguir concretizar os seus direitos subjetivos. Isso não ocorre aqui em São Paulo. Aqui nós temos uma demanda bem mais refinada, mais cara, mais elitizada. Entendi. O que gera aquilo que eu falei para você, um ponto negativo nessa judicialização, né? A judicialização é boa, como eu falei para você, quando ela concretiza direitos fundamentais. Mas ela é ruim quando ela faz uma coisa que a gente chama de microjustiça. Ela tira de muitos para dar para poucos. Tá. Certo? Com relação... Tira um dinheiro. que o senhor está falando da questão do SUS, mas acredito que também os planos particulares, né, de saúde também vivem essa questão, não é, doutor José Luiz?
Quer dizer, Sim, eu gostaria sim. que também a gente abrisse um pouco o leque nessa questão, até como o senhor está dizendo aqui em São Paulo, né? E acredito que muita gente também em São Paulo possua, né, convênio médico, convênio particular, um seguro saúde aí particular ou um seguro empresarial, alguma coisa nesse sentido, né? E que também traz nesse momento uma preocupação, né? Porque mesmo às vezes o convênio, doutor José Luiz, às vezes não consegue dar conta de um determinado problema que a pessoa tenha. O senhor acredita que também o caminho da judicialização pode ser, vamos dizer, uma forma que as pessoas, que os consumidores e o cidadão, de uma maneira geral, tem como referência, né, em sua defesa? Com certeza, com certeza. Esse fenômeno da judicialização, como nós falamos, que é um fenômeno muito amplo, né? Esse fenômeno da judicialização da saúde, ele se dá em duas frontes, né? Contra os poderes públicos, tanto contra a União, contra os estados, contra os municípios, mas ele também está ligado à saúde suplementar. Isso que quando a gente fala de plano de saúde, a gente está se referindo àquilo que a gente chama de saúde suplementar, que é aquilo que complementa o SUS, né? Porque a nossa Constituição, ela previu no 196 lá a saúde como um direito de todos, só que ela também, ao contrário de outros países, como por exemplo a Inglaterra, que só tem saúde pública, o NHS, né, que a gente vê tanto quando o primeiro-ministro fala, salve o NHS, que é o SUS de lá. Sim. Aqui, ao contrário, o Constituinte permitiu que o particular explorasse serviço público de saúde e educação, por exemplo. Né? Essas duas coisas são deveres do Estado, mas também pode o particular explorar tanto a educação quanto a saúde privada. Aqui é muito grande o número de judicialização, né, o volume da judicialização na saúde suplementar. E por dois motivos diferentes. Um deles são os reajustes abusivos de plano de saúde. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Uma época, nessa época aqui, nós estamos na sazonalidade de aumentos de plano de saúde, que inclusive para algumas operadoras estão suspensos por 90 dias aí, por um acordo que elas fizeram. Outro fator que é muito importante na judicialização contra os planos de saúde são as negativas de prestação de serviço, né? São as negativas de atendimento e as negativas e a falta de a negativa, por exemplo, de um leito médico, né? Isso é muito comum contra os planos. Gera um volume de judicialização para o Poder Judiciário muito expressivo. Também, essas duas judicializações da saúde, tanto do poder público quanto das entidades privadas, levaram inclusive ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, a criar grupos específicos para tratar desse assunto que é a judicialização da saúde. E pela sua... não, pode seguir. Pode falar. Pela sua experiência, pelo que o senhor observa nessas ações judiciais com relação tanto no aspecto público como no privado, o senhor vê com bons olhos também para o consumidor, na sua visão, ele realmente deve entrar com essas reivindicações na esfera judicial? Como é que o senhor vê do seu prisma essa judicialização a partir do consumidor? Quer dizer, o consumidor Sim. Deve seguir esse caminho? Não tenho dúvida. Quanto ao plano de saúde privado, eu não tenho a mínima dúvida. Quanto ao poder público, nós temos alguns meios alternativos de solução que devem ser priorizados. O Estado de São Paulo aqui, nos últimos anos, ele tem investido muito num programa chamado Acessa SUS, que é justamente para que sejam evitados novos processos. Quer dizer, administrativamente, como nós acabamos de falar, né? Nós temos que entender que o poder público, ele prioriza não atender o usuário, não é isso. Né? Então, para nós do Estado de São Paulo, não é equivocado a gente perder a ação judicial. Não, o que o Estado de São Paulo quer, na maioria das vezes, é justamente, se coincide com a vontade da parte,
que é obter um tratamento, que é obter uma vaga, que é obter um leito hospitalar. Então, quanto mais a gente conseguir resolver isso de forma administrativa, quer dizer, antes de isso virar um processo, melhor para todo mundo. Por isso, repito, né, aqui no Estado de São Paulo foi criado um programa chamado Acessa SUS, até falo para os seus ouvintes para que procurem isso na internet. Acessa SUS, né, o senhor está dizendo? Acessa SUS. Tá, ótimo. E que você pode buscar no próprio meios administrativos de obter, por exemplo, alguns tratamentos e alguns medicamentos que estão disponíveis, muitas vezes estão disponíveis na própria rede pública e a pessoa não tem conhecimento de como ela consegue obter isso, certo? Na rede privada, isso vai ser deslocado para uma outra seara. E qual é a seara? É justamente essa que você falou. A seara da relação de consumo. A seara de Código de Defesa do Consumidor. Tá. Isso já é pacífico aqui no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também nos tribunais superiores. As relações de planos de saúde são relações de consumo. Mesmo quando hoje é muito comum, só para que a gente entenda, né? Hoje é pouco comum o plano de saúde individual, que era algo que só existia só existia no passado, esses planos individuais. Sim. E hoje houve uma migração desses planos individuais para o que a gente chama hoje de planos coletivos por adesão. E eu vou te falar qual é o pulo do gato dessa mudança de paradigma que houve nessa questão. Tá. Como eu falei para vocês agora há pouco, a saúde pública foi... a Constituição permitiu que a saúde fosse um negócio, entre aspas, né, fosse explorado de forma privada, só que pelo interesse público envolvido nisso, ele é um setor, assim como a educação, extremamente regulamentado. Ele é extremamente regulado, com regras públicas muito fortes. E o que levou, por exemplo, à criação da ANS, Agência Nacional de Saúde. Certo. Só que a ANS, ela regula esses planos que eu falei para vocês, individuais, certo? Então, o que houve? Né? As empresas migraram desses planos individuais para esses coletivos por adesão, onde elas não sofrem essa ingerência da ANS. Entendi. E o que acarreta isso? Só para a gente entender um pouquinho, né? Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, esse ano, o ano passado, o aumento dos planos de saúde pela ANS foram na faixa de 7,5%, de 7,6%, 7,2%, o aumento aprovado pela ANS. Para os planos individuais. Os planos individuais. Tá. Os outros planos de saúde, esses coletivos por adesão, eles têm aumentado na faixa de até quase 20% todo santo ano aí, certo? E onde que o governo entra nessa história, doutor Zé Luiz, que não faz aí um controle desses outros planos? É esse o problema. Eles não estão submetidos à ANS, né? Mas eles estão submetidos aos PROCONs, por exemplo, né? Que se entendermos que esses aumentos são, de certa forma, abusivos, e também, como eu falei para você, a judicialização nessa questão de aumentos abusivos é uma questão muito forte. Então, assim, você, nosso ouvinte aí, tem problema em relação a isso, vocês podem sim procurar os seus órgãos de defesa do consumidor e, inclusive, procurar eventualmente o auxílio de um advogado da Defensoria Pública para tentar coibir, né, esse tipo de aumento abusivo. Entendi. Não é algo fácil e é algo extremamente complexo. Foi uma manobra, uma manobra administrativa e ao mesmo tempo política aí dos planos que saíram, né, da ANS e consequentemente agora estão sob essa, vamos dizer, sob a égide aí dos PROCONs, como o senhor acabou de dizer. E o primeiro caminho talvez fosse justamente esse tipo de reclamação, né, doutor José Luiz, para depois chegar-se a uma ação judicial, né? Com certeza. E fica mais uma dica, aí é um chamamento à democracia, né? Está na Câmara dos Deputados, hoje tramitando um projeto de lei, um PL, né? O projeto de lei 1542. Tá. Ele faz o seguinte, ele suspende os aumentos dos planos de saúde durante a pandemia.
né? Falta o Poder Legislativo aprovar isso, né? E o Presidente da República promulgar sancionar, essa lei. Tá certo. Então, assim, temos esse PL, esse projeto de lei 1542, e eu sugiro para os nossos ouvintes que façamos, todos nós, uma pressão ao Poder Legislativo, através dos nossos representantes, para que isso seja aprovado. E, pelo menos, suspendam, durante a pandemia, os aumentos desses planos de saúde. Sem dúvida nenhuma. Doutor José Luiz Souza de Moraes, agradeço demais as suas informações, seus esclarecimentos fundamentais, inclusive, nesse momento da Covid-19. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no Radar Paulista. Muito obrigado, foi uma honra falar com você e com os nossos ouvintes. Tá certo, um grande abraço, muito obrigado. Vambora, Juca. Entrevista importante, esclarecedora, olha só, temos que ficar atento lá porque estão, como sempre, surrupiando o dinheiro do cidadão. Por quê? Porque falta controle. Os planos particulares que acabaram, quase que, né, como disse o doutor Zé Luiz, acabando, agora os planos coletivos saíram da agência lá, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e agora existe um projeto de lei para que nós, cidadãos, cobremos dos deputados. Vambora! Radar Paulista, realização do Jornal Radar, contou com os apoios de Reserva Cultural, Mais Espaço Ladeira, Telecomunicação, na técnica e na mesa de som, Juca Felizmino e Fabiano Souza, coordenação técnica, Sérgio Souza, direção geral, Mira Modesto, produção, apresentação, Renato Buquerque, fica agora com o do Brasil, depois Paixão Lusa com Quintal, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Grande abraço, Cristine, Lucilene. Plano de saúde particulares cobra uma nota preta absurda aos associados a atingir 59 anos de idade, porque não podem reajustar a partir de 60 por causa do Estatuto do Idoso. Então, precisamos ficar em cima. Cobrar primeiro das entidades aí de proteção do consumidor, PROCONs e tal. E se não resolver, tem que partir para uma ação judicial, né? Além do projeto de lei aí, como disse o doutor José Luiz. Valeu, pessoal, grande abraço, até amanhã!